E agora vamos falar sobre Venezuela. Venezuela, temos aqui em cima o caso da candidata barrada, Corina, que foi barrada para ser candidata à sucessão do presidente Maduro. Ela tentou até uma manobra de trazer uma outra Corina, uma homônima, uma pessoa também com um nome engajado, mas não foi permitido a inscrição dela, foi barrada também. Mas agora ela veio a público clamar por uma manifestación. Queridos venezolanos que están en el exterior, los venezolanos tenemos derecho a elecciones limpias y libres. No tenemos que conformarnos con nada menos de lo que tienen otras naciones democráticas. Y hemos avanzado muchísimo. Con las primarias le demostramos al mundo la fuerza que tenemos para lograr este cambio. Hoy tenemos que hacer que el mundo nos escuche. Hemos logrado apoyos importantísimos y necesitamos seguir avanzando. Por eso te invito que este sábado 6 de abril participes en la gran protesta mundial por las elecciones limpias y libres en Venezuela, contra el bloqueo electoral de Nicolás Maduro y en favor de la defensa de los derechos humanos. Hoy tenemos la fuerza, que nadie lo dude. Tenemos el mandato de las primarias y no vamos a permitir que Nicolás Maduro escoja cuál es el candidato que lo enfrente, porque somos los venezolanos quienes tenemos el derecho y así lo ejercimos. Por eso, no te olvides de acudir a los consulados a inscribirte en el registro electoral y en caso de que tengas alguna denuncia o irregularidad que registrar, lo hagas en la plataforma Mi Voto Cuenta. Este sábado 6 de abril, el mundo tiene que ver a esa Venezuela unida, firme, decidida a avanzar por la ruta hasta la libertad, juntos, de la mano de Dios y hasta el final. Lo vamos a lograr. Ela que ficou... Primeiro chorou quando Lula disse que ela tinha que parar de reclamar, que ir em frente, que se foi barrada, tudo bem. Depois, o Lula voltou atrás pela primeira vez, dizendo ser muito ruim o governo venezuelano barrar a candidatura, e com isso, o fato é que... Vocês me ouvem? Eu te escuto, mas tá bem interessante. Aí disse que a temperatura tá... Eu vi. Então, colocamos a imagem direto no Duda, e aí ele fala um pouco mais para a gente dessa situação da Corina e o que é essa manifestação que ela está correndo atrás. Joia. Ela convocou um protesto mundial para o sábado, dia 6 agora de abril. Qual que é a preocupação nesse caso? Além de impedir os principais nomes da oposição venezuelana de se candidatarem, o Maduro tem uma outra estratégia aí, que é impedir que a população venezuelana que vive em outros países possa votar do exterior, né? Então, se a gente imaginar aí que a população venezuelana, até no começo do chavismo, era de 30 milhões, tem 7 milhões de venezuelanos que já deixaram o país, ou porque estavam passando fome, ou porque estavam sem perspectiva alguma, ou até porque estavam sendo perseguidos politicamente. Desses daí, tem 4 milhões que são eleitores, né? Têm direito a votar. E a maior parte desses 4 milhões é de venezuelanos que estão descontentes com Maduro, com Nicolás Maduro, e tendem a votar na oposição. O que a gente tem ouvido muitos relatos de venezuelanos que estão indo em embaixadas da ditadura no exterior, ou consulados, para conferir a situação eleitoral deles, e estão vendo que o nome deles não aparece, né, ou que eles não conseguem se inscrever, né, eles chamam isso de padrão eleitoral. Então, parece que tem uma tentativa realmente da ditadura de dificultar o voto dessas pessoas. O que a Maria Corina está pedindo nesse protesto mundial é que no sábado esses venezuelanos todos apareçam nesses consulados e embaixadas e verifiquem a situação deles, e se virem algum problema, que eles denunciem, né?
A oposição até criou uma plataforma, um site, para que essas denúncias possam ser feitas. Então, é mais um sinal aí. No final, isso é um gesto. Ela está apresentando isso como uma questão ali de força, vamos mostrar para o mundo, vamos lutar por eleições livres e limpas, mas, no fim, é um gesto também, ou é um gesto principalmente de desespero, né? O Maduro, a oposição já está na opção C para concorrer às eleições, porque, veja só, nas eleições primárias, quem vence é a Maria Corina Machado, com 90% dos votos numa eleição que tem 2 milhões de votos. Ela é inabilitada por 15 anos e tem 7 membros da campanha dela que são presos. Aí ela indica a Corina Joris. Corina Joris é o plano B. Corina Joris não consegue se inscrever no site do Conselho Nacional Eleitoral. Nos últimos minutos, um membro da oposição, que é o Edmundo Urrutia, que é um diplomata, consegue fazer a inscrição, mas no nome dele. Então, aí já é o plano C. E aí a oposição tinha esperança de pegar essa vaga, então, que eles conquistaram, né, essa inscrição no nome do Urrutia, e substituir o Urrutia pela Corina Joris. Mas já tem, por exemplo, o Diosdado Cabejo, que é um homem fortíssimo dentro do chavismo, tem um programa de televisão que chama Batendo com um Pau, também é um cara que se diz aí que integra o cartel dos Soles, que é um cartel de narcotráfico, né? O cabelo de substituição não vai acontecer. Então, é um gesto de desespero, porque não conseguem escrever os principais candidatos, os nomes mais fortes, e ainda o Maduro está boicotando, ela chama de bloqueio eleitoral, né? Dificultando o voto desses venezuelanos no exterior. Uma situação muito triste. Infelizmente, a gente tende a pensar e deduzir que não vai dar em nada, não vai ter peso, ainda que ela tenha chamado essas manifestações não só na Venezuela, mas em todos os países. O histórico diz que não vai dar em nada. Uma pena. Esperamos que a democracia lá volte. A gente viu-se com pressão americana, não funcionou. Agora o Lula dando um leve tapinha na mão do Maduro, semana passada também, prefeitos, digamos assim, quase que cosméticos, quando o Macron estava aqui, mas aparentemente não vemos muito futuro nisso. Esse leve tapinha, concordo com você, né? Foi um gesto muito isolado do Lula, falar que a inabilitação da Corina foi uma coisa grave, né? Mas, pelo que a gente viu de tudo que o Lula já falou, de tudo que o Itamaraty tem feito, do que o Mauro Vieira tem dito e do que o Celso Amorim também tem feito, vai parar por aí, né? Duvido que o Brasil aumente a pressão de verdade sobre o Maduro, e mesmo que isso aconteça, o Maduro vai continuar fazendo o que bem entende, né? Ele tem medo de parar. Ele sabe que numa eleição limpa e livre, que é isso que a Corina está pedindo, ele perde, né? As pesquisas eleitorais aí dizem que só 15% dos venezuelanos votariam na situação, né? No Maduro, enquanto os votos para a oposição estão na ordem de 35%, então é mais do que o dobro. Então, o Maduro sabe muito bem que se essas eleições forem justas, ele dança, perde o poder, e aí ele pode parar lá numa cela do Tribunal Penal Internacional em Haia para ser julgado finalmente por crimes contra a humanidade, né? Ele não quer acabar desse jeito e por isso vai falar e inventar o que for aí para que isso não aconteça.